Estamos de volta com o nosso segundo bloco desse podcast Informando 98.9, que é um bate-papo com os colunistas da Rádio Mais Gostosa da cidade. E hoje estamos com a Sumaia Brandão, que é nutricionista ortomolecular. A gente está falando sobre emagrecimento, estratégias de emagrecimento, dificuldades do emagrecimento. E eu tenho uma curiosidade, você falou bastante aí de metabolismo, né, no bloco anterior. Os metabolismos são todos iguais? O meu é igual ao seu, que é igual ao do João, que é igual ao do José? Não. Metabolismo, ele tem muita relação com como está a saúde, como eu falei dos exames, né, hormônio, idade, tudo isso tem relação. Mas uma das coisas que define um pouquinho mais é o comportamento que levou a chegar a o metabolismo ali. Vou te dar um exemplo mais claro. Pega uma pessoa que ela sempre foi mais ativa, ela come demais, tal, caloricamente, então ela engordou, tudo bem, mas ela come saudável, ela tem uma boa nutrição, ela dorme no horário certo, ela tem uma boa hidratação. O corpo dela, ele está acostumado a movimentar, a gastar. Então, ele pode trabalhar como um metabolismo queimador com mais facilidade. É aquele metabolismo que, no primeira necessidade, ele já vai pegar na sua reserva. Tem as pessoas que são muito sedentárias, dormir muito tarde é uma coisa que atrapalha muito, a gente já até falou isso no podcast, não ter uma boa hidratação guarda muita toxina no organismo e o tipo de alimentação. Então, imagina aquela pessoa sedentária que come muito carboidrato ruim, não come o que é bom e tem outros problemas, né? Não faz exercício, dorme mal e tudo mais. Essa pessoa, quando ela começa a entrar numa dietinha e fazer uma restrição calórica, o metabolismo dela vai agir como um metabolismo poupador. Como assim? Ele vai falar, vamos baixar o metabolismo porque não está entrando comida para a gente economizar. Acaba então, não emagrecendo. Não emagrece como deveria. Primeiro, você tem que fazer o que eu falei agora há pouco. Nutrir, mudar o estímulo desse metabolismo para conseguir ter um emagrecimento mais eficiente. Emagrecer, você vai o tempo todo. Então, acho que são essas as duas diferenças. Dependendo do comportamento dessas pessoas, o metabolismo instalado ali, num primeiro momento, é de gastar com mais facilidade ou de poupar com muito mais facilidade. E aquela pessoa que come, olha um doce e engorda, é o poupador, geralmente. O metabolismo já está preparado para aquilo. Ele só fala, respiro e engordei. É porque ele é nesse estilo. E tem um outro motivo para ele ser tão poupador. Como ela não se nutre, porque se alimentar é uma coisa, se nutrir é outra. Como ela não come saladas, fruta e tal, não se nutre de forma adequada, o corpo está sempre precisando de mais vitaminas. Então, assim, ele vai chegar, imagina, fala uma forma bem simples. O seu cérebro falando assim, Carol, come. Tipo, ele tá precisando de vitamina A. Ele não vai falar assim, Carol, coma cenoura que estou precisando de vitamina A. Não, ele fala, come. Então, aquela pessoa tá sempre em busca de comer mais, entre outros fatores hormonais, porque o corpo dela precisa de mais vitamina. Então, ele estimula a fome oculta para repor essas vitaminas que nunca chegam. E ele, ao mesmo tempo, é poupador, porque ele não pode gastar o que ele não tem suficiente. Entende? Ele não vai gastar vitaminas. Não, porque o emagrecimento, todo trabalho metabólico traz gasto de vitaminas. E você come todo dia, ele gasta todo dia. Se você não está comendo, ele vai tentar economizar no gasto. Tá. E fazer o metabolismo mais lento. Esse é um dos erros, por exemplo, no emagrecimento. Nossa, eu preciso emagrecer até o fim de semana, ou ter um casamento, vou parar de comer. Vou fazer uma dieta líquida de 3 dias, sei lá, dá uma pira na cabeça, né? E aí, assim, o não comer, ele faz, nossa, mas eu não tô comendo nada e eu não tô emagrecendo. Se for esse tipo de metabolismo, vai. Vai poupar mais. E quando ele comer, vai repor mais rápido. Quais são os erros comuns, assim, Muito comum? Cafezinhos. Vamos tomar um cafezinho ali com açúcar? Tem uma bolachinha? Vamos comer uma bolachinha? Vamos imaginar. Você comeu agora, você vai comer daqui 3 horas. No primeiro momento, o teu corpo vai gastar as calorias do que você ingeriu. Nas 2 próximas horas, ele vai queimar da sua reserva. Mas se nesse meio tempo você fica beliscando, aquela bolachinha com café meia hora o teu corpo não gasta na tua reserva. Ele vai gastar o que você comeu. Aí até ele voltar a gastar. Então, assim, atrapalha muito o processo de quebra de emagrecimento. Então, ficar beliscando uma bolachinha. Parece pequeno, né? Um chicletinho. É por isso que assim, gente, mas eu não como tanto. Por que eu tô gorda? Quando o paciente chega na minha frente, ele fala assim, de café da manhã isso, de almoço isso, jantar isso. Eu juro pra você, almoço e janta, quando eu falo de comida, é o que menos engorda. Hoje eu atendi um paciente antes de vir pra cá. E ele falou assim, mas eu tô fazendo tudo tão certo. Mostrou até uma foto, até postei um antes e depois dele no meu Instagram. Eu falei assim, olha, eu tô fazendo tudo tão certo, tô me sentindo bem, eu tô conseguindo fazer academia, mas por que eu não tô baixando o peso? Aí eu expliquei pra ele, primeiro que melhorou massa magra, composição corporal pela bioimpedância, mas o que eu quero te falar?
Fui fazer um recordatório. O que que é isso? Entendeu o que ele comeu no dia anterior. E ele comeu exatamente tudo certinho mesmo. Só que no fim do dia, ele ganhou um pão de mel de 800 calorias. Como o déficit calórico dele era de 400 e poucas calorias no dia, o pão de mel anulou 2 dias do que ele estava fazendo. Ai, Sumar, mas é muito chato. Um pão de mel, gente, né? Concordo, é muito chato. Mas se você fizer isso 3 vezes por semana, você vai anular o déficit calórico. Todo o trabalho que você teve durante a semana... Que não foi trabalho, é a visão que a gente tá... Mas, não, tipo assim, toda a dedicação. Toda a dedicação. Vai atrapalhar. E aí, assim, se eu... vamos deixar para uma refeição no fim de semana, isso? No começo, até o teu metabolismo poupador passar a entender que ele pode gastar? Então tem diferença. Tem diferença. Tem diferença de eu comer o pão de mel lá na quarta-feira e eu deixar para comer ele no fim de semana? Não é que é o dia da semana, é que é uma vez na semana. Tá. Porque se você ficar... Imagina... Vamos trocar isso por dinheiro. Eu guardo R$100 todo dia para no fim de semana, no domingo, ter 700. Mas na quarta eu gasto 400 e daí? Já não vou ter aquilo no domingo. E, inicialmente, o emagrecimento é isso. Depois de 21, 30 dias, onde o teu metabolismo, até 2 meses, que ele começou a mudar muito, a resposta, você pode comer que você não vai atrapalhar o teu processo. Mas antes, você precisa mudar o metabolismo. Dá um choque nele. Dá um choque de poupador para um metabolismo que vai queimar essa gordura sem medo de ficar sem. Eu gosto sempre de dar uns exemplos, né? Meu exemplo, eu sei que eu já devo estar numa obesidade 2 ou 3. Daí eu penso assim, eu não gostaria de fazer bariátrica, não recrimino quem faz, mas eu não gostaria porque eu quero entender, né? Que são anos comendo errado, de hábitos errados, que eu preciso mudar, porque senão, depois que eu emagrecer, eu vou engordar de novo. Exato. Que é o que na minha cabeça. E também eu tenho prazer em comer. Então eu quero comer com prazer, né? Comer e não passar mal. Então eu preciso mudar minha cabeça. A cabeça. Mas aí, é possível emagrecer 20, 30 quilos, que é o que uma bariátrica faria, né? Assim, resultaria nisso, com emagrecimento, só cuidando da minha boca? Só fazendo isso? Fazendo tudo isso, sim, com certeza. Eu tive uma paciente que mais emagreceu comigo até hoje, foram 47 quilos, sem bariátrica. Mas é a mudança de comportamento e mentalidade. E aí, assim, quando você falou, eu tenho que mudar a mentalidade. Sabe onde vai te trazer segurança? Pra você e pra todo mundo. Sabe quando a gente tem segurança no emagrecimento? Quando você entende que pra emagrecer você não precisa passar fome. Que pra emagrecer você não precisa deixar de comer o que você gosta. Quando falam isso, não é balela. A diferença no entendimento você não precisa deixar de comer o que você gosta. Só que você vai ter porções adequadas em momentos melhores. Se você respeitar isso, você pode comer. Entendeu? Então, você vai chegar num fast food da vida. Quero comer um lanche. É um lanche maior, com uma batata grande, com um refri grande? Não. Por que não pega um lanche menor, com uma batata pequena e um refrizinho 0? Não tô mandando comer isso, mas é um exemplo. Só que eu economizei 1.000 calorias quase. Você entende? Então, assim, a gente não precisa deixar. Só que a gente tem que aprender, se emagrecer é uma mudança e é pra vida... Porque você pode até viver a tua vida inteira numa gangorra de 2 quilos. Porque ninguém mantém... ninguém roubou. Mas, por que eu não posso entender que meu comportamento, minhas escolhas que vão definir isso lá na frente? E que eu não preciso passar vontade. Então, quando você me pergunta, os maiores erros são os beliscos, é o fato da pessoa não comer salada. Uma refeição onde ela come só o arroz, feijão e a carne... tem quase a mesma caloria do que o feijão, a carne, o arroz e metade salada. Só que lá, para digerir esse alimento, para ser absorvido, a salada tem tanta fibra e tanta vitamina, que no fim ela gasta 150, 200 calorias a mais na digestão desse alimento. Ou seja, déficit calórico. Então, faz diferença não comer salada? Faz toda a diferença. Mas eu tô deixando de ingerir, né? Assim, não tá. Tá deixando de queimar. Entendeu? Líquido junto com a comida realmente engorda? Não. Dilatar o estômago vai te fazer comer mais na próxima. Muito líquido com a comida vai diluir a acidez. E a acidez não digere. Não digerindo, causa uma série de desequilíbrio digestivo. São esses fatores, esses erros comuns de não contabilizar. Por exemplo, eu não tenho hábito do café da manhã. Certo. Não tenho. Eu acordo, máximo é um café. Mas é ótimo, porque eu não tô comendo de manhã. Dependendo da estratégia, pode caber muito bem. Mas um organismo muito inflamado, onde a gente tem uma alteração hormonal, por exemplo, né? Como acontece no começo, entrando na menopausa, perimenopausa, por ali.
talvez o jejum não seja a melhor estratégia. Ah, mas eu não gosto de comer de manhã. Legal, Carol. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai acordar, vamos tomar 500 ml de água no teu período, depois vamos colocar um chá, coisa que tenha pelo menos nutriente, pro corpo entender que parece que tem comida, mas não tem comida. Chás, algumas águas saborizadas de uma forma diferente, até um suco, para ver como que eu posso estimular o meu metabolismo a gastar, como se ele estivesse digerindo, trabalhando, absorvendo, transportando. É isso que gasta caloria. O que gasta caloria é o trabalho, o que o nosso alimento dá para o corpo, ele entra. Mas isso vai levar vitamina para todo lado, né? Fibra digere, proteína forma anticorpo, forma isso, forma aquilo. Então, é o processo de dar o alimento. Como uma receita de bolo. Cada ingrediente na sua quantidade. Ah, mas eu quiser um docinho depois? Posso? Pode. Qual é o melhor horário? Depois do almoço. Tem muita comida ali. Depois do almoço, o quê? Na sequência. Eu comi aqui, já posso comi um chocolatinho aqui. Por quê? Porque meu corpo estava se preocupando em ingerir e absorver muito nutriente. Isso vai ser só mais uma coisa. Não vai atrapalhar. E ele sozinho, daqui 1 hora, por exemplo, é pior. Daqui 1 hora é pior, daqui 2 é pior ainda, daqui 3 é pior ainda, porque daí eu faço um pico de açúcar no sangue. E isso me estimula a engordar com mais facilidade. Aliás, insulina é muito importante. Insulina definitivo. Então vamos falar no próximo bloco? Vamos. Então a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Não saia daí.